Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Vamos começar? Hoje é a nossa aula de número 4. Então, eu gostaria que você, olha só, já separasse aí o seu material. Você vai precisar agora do seu livro, Emai Ler e Escrever. Lembrando que as atividades estão nas páginas com a borda na cor azul, que são atividades de língua portuguesa, ok? Hoje nós estamos continuando as atividades da nossa sequência didática sobre pontuação e vamos realizar hoje a atividade número 2, leitura compartilhada e discussão sobre os usos dos sinais de pontuação. Essa atividade está nas páginas 134, 135 e 136 aí do seu livro Ler e Escrever, tudo bem? Na aula de hoje, a atividade ela traz o quê? Uma leitura compartilhada. Como nós não estamos na escola, estamos realizando as atividades em casa, então nós não vamos conseguir fazer uma leitura compartilhada, né? Porque nesse tipo de leitura, todos devem participar, né? Mas como uma sugestão de atividade, eu quero deixar para vocês que eu já vi na internet vários vídeos bem legais que as turmas, o que que elas fizeram? Eles se organizaram e gravaram o quê? Áudios com a leitura da história. Olha só que legal. Lembrando que na mudança de personagem também precisa mudar a voz, tá? Então, essa é uma sugestão que você pode fazer com a sua turma, que eu acho muito, muito legal. E aí você pode compartilhar esses áudios lá no grupo do WhatsApp da sua turma, certo? Essa é uma sugestão de atividade, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui na aula de hoje, né? A nossa atividade, além da leitura compartilhada e da discussão, né, que seria importante que todos estivessem participando, nós vamos falar sobre os usos dos sinais de pontuação, certo? E para falarmos sobre a importância dos sinais de pontuação, estaremos trabalhando esse conto que se chama Joãozinho Sem Medo. Não teria como eu fazer a leitura aqui com vocês agora, mas nós vamos primeiro observar, antes da leitura, algumas características do texto. A primeira característica que a gente consegue observar é que as falas dos personagens estão aparecendo aqui no texto. Olha só. Era uma vez um menino chamado Joãozinho sem medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono. Mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Vocês observaram que existe o quê? A marca, olha só, da fala dos personagens. Quem será que falou aqui, ó, nesse parágrafo? Disse o dono. O dono do quê? O dono da hospedaria, né? Outra coisa que a gente observa, ó, a presença de diálogos entre os personagens, porque depois que o dono da hospedaria disse que não tinha lugar, o Joãozinho perguntou: por que eu sentiria medo? Olha só, eles estão conversando. Então, aí no seu texto, eu gostaria que vocês agora marcassem todos os locais onde aparecem essas marcas de diálogo, certo? Que são os locais onde nós encontramos o quê? Como chama esse sinalzinho? O travessão. Então, toda vez que aparece o travessão, significa que alguém está falando no texto, tudo bem? Então, nós vamos, olha só, circular todos os travessões. Eu aqui utilizei a cor vermelha para dar um destaque, mas neste momento eu peço para você fazer isso com lápis de escrever, lápis grafite, tudo bem? Porque com lápis colorido a gente vai fazer outras marcações no texto. Então, marquem aí, ó, todo o seu texto, todos os locais onde aparecem o travessão, que são os locais onde nós vemos o quê? A presença dos diálogos, certo?
Não vou marcar todo aqui, senão o nosso vídeo vai ficar imenso. Depois que vocês fizeram isso, eu quero falar para vocês algumas coisas importantes sobre o travessão. Vocês, como eu já disse, o travessão ele é importante para mostrar o quê? Os diálogos que acontecem dentro do texto. Mas pelo que vocês marcaram, o travessão que vocês marcaram aí no seu texto inteiro, era só a fala do personagem? Dos, né? Que são alguns personagens nesse texto? Sim ou não? Não. O travessão também estava marcando a fala do narrador. Então, vamos prestar atenção no que eu vou ler aqui para vocês agora. O narrador, para introduzir ou comentar o diálogo, ou seja, para dizer que alguém vai falar ou comentar alguma coisa que o personagem falou, ele utiliza o travessão para evidenciar a fala dos personagens, para mostrar que quem está falando são os personagens e também para evidenciar a fala de quem? Do próprio narrador. Em um texto, o travessão pode aparecer, olha só, antes da fala do personagem, numa introdução do narrador seguida de 2 pontos. Olha só, Joãozinho respondeu. Quem está falando aqui, Joãozinho respondeu? O narrador. E aí eu tenho 2 pontos e o travessão com a fala do Joãozinho. Mas o travessão também pode aparecer, olha só, no meio da fala do personagem, num comentário do narrador, delimitado por travessões. Aqui não tem lugar, disse o dono. Mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Quem que está dizendo esta frase aqui, ó? Disse o dono. O narrador, porque ele está contando, ele está falando, está anunciando quem está falando no texto. E, além disso, o travessão também pode aparecer depois da fala do personagem, num comentário do narrador, antecedido de um travessão. Passe na frente, disse Joãozinho. Quem que falou esse disse Joãozinho? O narrador, certo? Então, agora o que nós vamos fazer aqui no texto? Nós vamos identificar, olha só, os personagens, né? Esse aqui da imagem é o Joãozinho, que nós já vimos. Mas além do Joãozinho, tem o dono da hospedaria, o Joãozinho e o homem que apareceu aí no texto. Vocês viram que eu destaquei com 3 cores diferentes? Então, o que nós vamos fazer? Esse é o texto. Nós vamos marcar com a cor laranja a fala do dono da hospedaria. Vamos marcar na cor amarela a fala do Joãozinho e na cor verde a fala do homem. Então, aqui começando o seu texto, olha só. Já marquei com a cor laranja as 2 falas do dono da hospedaria, que só aparece aqui no comecinho do texto. Né? Quando ele diz que não tem lugar na hospedaria e quando ele explica, né, por que todo mundo tem medo de ir nesse castelo, nesse palácio, né? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. Então, o dono da hospedaria está explicando para o Joãozinho por que todo mundo sente medo de ir para aquele palácio. E aí continua, olha só, marcando ó, a fala do Joãozinho e a fala do homem. Ó, à meia-noite estava comendo sentado à mesa quando ouvi uma voz saindo da chaminé. Jogo? Olha aqui a fala do narrador. E Joãozinho respondeu: jogue logo. Jogo? E Joãozinho responde, e Joãozinho aqui, ó, jogue logo. Jogo? Jogue logo. Então já vai marcando aí no seu texto. Se você já copiou, pode continuar assistindo. Se você não copiou, pause o vídeo para copiar direitinho a marcação das falas do homem e do Joãozinho. Continuando o texto. Jogo? Jogue logo. Jogo? Jogue. Jogo?
Jogue! A saúde! Quem disse isso? Olha aqui, ó. E Joãozinho levantou o copo dizendo: a saúde! E o homem zarrão, que é um homem grande, disse: pegue o candeeiro e venha. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse o Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse Joãozinho. Aí continua. Abra, disse Joãozinho. Abra, disse o homem a Joãozinho. Abra você. E Joãozinho, né? Abra você. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Levante, disse o homem. Levante você. Leve para cima você. Joãozinho quebrou seu encanto. Destas tigelas, uma é sua, outra é para a companhia que virá buscá-lo pensando que está morto. E a terceira é para o primeiro pobre que passar. Anotem aí, pessoal, as falas do Joãozinho e as falas do homem. Pode ficar com o palácio também, porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio. Aí aqui, ó, apareceu um outro personagem, que no caso era a companhia. Quem que era essa companhia aí, pessoal? Era a empresa funerária que foi até o palácio recolher o corpo, certo? Como era a tradição, de acordo com esse conto. Tudo bem? Agora que nós marcamos, deixa eu voltar um pouquinho. Agora que nós marcamos as falas de cada um dos personagens que apareceram no texto, nós vamos ouvir a narração deste conto. Então, prestem bastante atenção. Joãozinho sem medo. Era uma vez um menino chamado Joãozinho sem medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono, mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá, a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. Imaginem Joãozinho. Levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa, quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo? E Joãozinho respondeu, jogue logo. Da chaminé desceu uma perna de homem. Joãozinho bateu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar, jogo? E Joãozinho, jogue logo. E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça. De novo. Jogo? Jogue logo. E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo? Jogue logo. Outro braço. Jogo? Jogue. E caiu um corpo, que se colou nas pernas e nos braços, ficando em pé um homem sem cabeça. Jogo? Jogue! Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homenzarrão gigantesco. E Joãozinho levantou o copo dizendo, a saúde! O homenzarrão disse, pegue o candeeiro e venha. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse Joãozinho. Então, o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio, com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho, abre você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram a um subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Levante. Levante você, disse Joãozinho.
e o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje havia 3 tigelas cheias de moedas de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leve para cima você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: Joãozinho, quebrou-se o encanto. Arrancou-se uma perna que saiu espemeando pela chaminé. Destas tigelas, uma é sua. Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé. Outra é para a companhia, que virá buscá-lo pensando que está morto. Arrancou-se também o outro braço, que acompanhou o primeiro. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão, porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Miserere mei. Era a companhia com o caixão que vinha recolher Joãozinho morto, e o viram na janela, fumando cachimbo. Joãozinho, sem medo, ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio, até um dia em que, ao se virar, viu sua sombra e levou um susto tão grande que morreu. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste conto? Este conto se chama Joãozinho Sem Medo e quem escreveu foi Ítalo Calvino. E no livro de vocês é uma adaptação. E essa narração vocês podem encontrar também, olha só, é um podcast que está na internet, certo? Que eu vou pedir depois às professoras para compartilharem com vocês, né? Então, a história do Joãozinho conta que ele foi pedir abrigo, né, em uma hospedaria e não tinha lugar. O dono da hospedaria disse que ele poderia ir para um palácio que todo mundo sabia que era mal assombrado. Chegando lá, como ele não tinha medo de nada, ele sentou e foi o que? Comeu o seu jantar. E foram acontecendo essas coisas estranhas, as partes do corpo descendo pela chaminé, e ele continuou ali o seu jantar. Quando esse grande homem apareceu dentro do palácio e convidou, chamou Joãozinho para ir, né, subir, entrar por aquela portinha que estava por baixo da escada, descer ali aquele túnel e encontrar o tesouro. Como ele foi a única pessoa que teve coragem de fazer tudo isso, o tesouro que foi encontrado foi dividido. Uma parte para ele, uma parte para a companhia e uma parte para o primeiro pobre que ele encontrasse pelo caminho. Quando chegou a companhia, que era lá a empresa funerária, que foi buscar o corpo no outro dia, Joãozinho estava lá, vivo e feliz, e ele aproveitou da sua riqueza. Mas, um certo dia, ele se assustou com a sua própria sombra e morreu. Que história intrigante, né? Muito interessante essa história. E você também pode pesquisar outras versões deste mesmo conto também na internet, certo, pessoal? Essa foi, a nossa aula de hoje. Não se esqueçam, nessa atividade não seriam as correções, mas as marcações de todos os diálogos entre os personagens, aí no seu livro Ler e Escrever, combinado? E eu espero vocês na nossa próxima aula do nosso movimento Aprender Mais. Tchau, tchau, pessoal!